Todos me ouvem? Ah, perfeito. Boa tarde. Então vamos iniciar nosso grupo aqui de hoje. A doutora Maria do Amparo vai apresentar a nutrição, desculpa, a pneumonia no paciente pediátrico. Uma boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, mil desculpas, mas eu peguei muito trânsito, acho que eu calculei mal nos deslocamentos, aí, então, perdão, viu? Bom, o pessoal me convidou, acho que eu vou daquele lado lá, né? Porque para falar sobre pneumonia. É, então, eu optei por falar sobre pneumonia adquirida na comunidade, que é diferente de algumas outras pneumonias, por exemplo, as pneumonias relacionadas à infecção hospitalar, né? É, ou em outras instituições. E também gostaria de dar uma abordagem mais no paciente que vai ficar internado, né? E mais especificamente na minha área, que é terapia intensiva, mas lógico que a gente pode levar o conhecimento daqui para também pacientes internados na unidade de internação, tá bom? Porque eu acho que aí vai ter mais a ver, né, com a prática de vocês aqui dentro do hospital, tá bom? Então, acho que não está indo, peraí. Próximo, então. Vai. Então, próximo. Tá? Então, vou falar sobre a pneumonia adquirida na comunidade em crianças. Próximo, por favor. Ah, tá, estou aqui. Agora acho que está funcionando. Bom, então, o que que é importante a gente saber com relação à pneumonia? Tá? Então, assim, mais ou menos 2 a 3% das infecções respiratórias, né, das infecções respiratórias, evoluem para a infecção do parênquima pulmonar, que é a pneumonia, tá? Quando eu não tenho o acometimento do parênquima pulmonar, a gente não pode falar que é pneumonia, tá? Basicamente, eu tenho pneumonias só pneumonias e tenho broncopneumonias. As broncopneumonias é quando o acometimento da árvore brônquica está associada ao acometimento do parênquima pulmonar, tá bom? Então, um pouquinho mais para frente, eu vou falar algumas diferenças mais específicas com relação a isso, tá bom? É, e dessas infecções respiratórias agudas, que geralmente começam pelo trato superior, né, tipo nariz, ouvido, garganta, né, algumas evoluem, né, para a infecção do parênquima pulmonar. E sendo que essas que evoluem, elas 10 a 20% vão para óbito. Então, é uma porcentagem relativamente alta, tá bom? Então, a principal infecção respiratória do parênquima pulmonar é a pneumonia comunitária ou a pneumonia adquirida na comunidade. Ou seja, o paciente pegou fora de uma instituição ou fora do hospital, que aí vai ser bem diferente do que quando a gente, né, o paciente pega dentro de uma instituição ou dentro do hospital, tá bom? Então, é muito importante a gente saber que nos pacientes que vão ter indicação de internação, né, principalmente na unidade de terapia intensiva, a gente precisa avaliar e conduzir muito bem cada caso, justamente para evitar algumas situações que possam evoluir para condições clínicas de maior gravidade, tá? Então, desde o momento que o paciente chega lá no pronto-socorro, né, ou eventualmente ele interna na unidade na unidade de internação, é importante já o médico e toda a equipe multi já ficar atenta para algumas condições, algumas situações que podem levar à piora desse quadro, tá bom? E é interessante que muitas dessas condições elas podem ser evitadas se a gente ficar de olho, se a gente monitorar, tá bom? Então, isso é muito importante, saber reconhecer, saber fazer um manejo adequado para evitar mais complicações, tá bom? Então, definindo aqui a pneumonia comunitária ou adquirida na comunidade, é uma infecção aguda do parênquima pulmonar, então ela tem que ser aguda, tá?
Quando a gente tem um paciente que já tem alguma pneumopatia crônica, a gente chama de pneumopatia crônica agudizada, mas não é uma PAC, tá bom? Né? Aonde a criança adquiriu, então, a infecção na comunidade, portanto, como eu já falei, fora do hospital, tá bom? A PAC, ela é responsável por 15% de todas as mortes em crianças abaixo de 5 anos, principalmente nos países em desenvolvimento. Então, não é pouca coisa, tá? É muito importante a gente conversar sobre o assunto. Então, a etiologia. Então, os vírus são a principal, né, causa de PAC em crianças abaixo de 5 anos. Acima de 5 anos, as bactérias são mais importantes como agente etiológico, tá bom? Então, então, isso é importante a gente entender quem é mãe aqui, né? Que nem toda pneumonia em criança abaixo de 5 anos vai precisar ser tratada com antibiótico, ok? Porque antibiótico serve para bactéria, vírus não precisa de antibiótico, tá bom? Então, isso é muito importante vocês terem esse conhecimento, tá bom? E os vírus, eles geralmente causam a broncopneumonia. Então, a gente vai ter bastante acometimento assim, de bronquite. Às vezes é uma imagem lá, um raio-x que a gente fica na dúvida se tem pneumonia também ou não. Mas quando dá pneumonia, ela é meio geralzona assim. Então, ela é uma broncopneumonia. A pneumonia, a gente fala quando geralmente não tem acometimento da árvore brônquica, dos brônquicos, e ela é bem localizada, assim, no segmento do pulmão. Então, só lembrando, assim, anatomicamente, os pulmões, né, o pulmão direito se divide em três partes, em três segmentos, e o pulmão esquerdo se divide em duas partes, dois segmentos, tá bom? Quando eu tenho só uma pneumonia, normalmente eu tenho uma restrição segmentar, digamos assim. Quando eu tenho uma broncopneumonia, eu tenho uma coisa mais generalizada, tá bom? E com acometimento da árvore brônquica, então o paciente muitas vezes vai ter sintomas de bronquite também, que é diferente de quando eu tenho só uma pneumonia, tá bom? Opa, perdão, desculpa, tá? Então, o vírus mais frequente de dar a broncopneumonia é o vírus sincicial respiratório, tá? Que é aquele que também é o mais comum de dar bronquiolite, tá? A bronquiolite, teoricamente, eu não tenho acometimento do parênquima pulmonar, por isso que a gente chama de bronquiolite, que é diferente de broncopneumonia. Tá? Agora, tem outros vírus que também são muito comuns, tá? Então, o vírus do influenza e o influenza, a gente tem que lembrar que, assim como no adulto, ele pode determinar, inclusive, um quadro muito grave, né? Com aquela síndrome do respiratória, da insuficiência respiratória aguda, tá bom? Que é a SARA, né? Tá bom? E também outros casos, como parainfluenza, adenovírus e rinovírus. Rinovírus é bem comum dar acometimento mais sério em pacientes asmáticos, tá? E o parainfluenza e o influenza, eles costumam inclusive dar derrame pleural, tá? Não é só bactéria que pode dar derrame pleural. É claro que esses vírus, eles podem dar derrames pleurais menos intensos, mais leves, tá bom? Tá? Outros vírus também podem dar, tá? Então, metapneumovírus, esse gosta de dar pneumonia também, tá? Covid, né? Varicela, citomegalo, Epstein-Barr. Só que normalmente esses outros vírus aqui, o varicela, a herpes, citomegalos e o Epstein-Barr, que é o da mononucleose, eles costumam acometer mais pacientes imunossuprimidos, tá bom? Então, como a gente tem aqui pacientes que fazem transplante de medula óssea, tudo, então a gente lembrar que esses vírus podem ser causadores de pneumonias que, a depender se o paciente está internado ou se ele está em casa, a gente vai chamar de PAC ou não, ok? As bactérias, tá? Então, elas, né, ele como agente etiológico é o mais importante nos casos graves, tá? E que levam à morte. Raramente uma infecção por vírus, a não ser que seja em paciente imunossuprimido, vai levar a óbito, tá? Agora, as bactérias, sim, elas podem acabar
A infecção APAC por uma bactéria pode acabar evoluindo com choque séptico e pode evoluir com síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e óbito, tá? E aí, quais são as bactérias mais comuns? Aí vai depender da idade do paciente, da faixa etária, tá bom? Então, se o paciente é recém-nascido, se ele é um lactente jovem, se ele é um lactente um pouco mais velhinho, se ele é uma criança mais velha, tá bom? Agora, aqui no nosso meio, né? Tem trabalhos mostrando que o Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, ele é o mais prevalente em todas as faixas etárias. Então, de novo, atenção para as mamães aqui, para as futuras mamães. Tem vacina contra pneumococo, tá? Eu, quando eu me formei, não tinha vacina. Toda semana morria dois, três. Morre. Se não morre, deixa cego, deixa surdo. É muito grave, tá? A vacina do SUS é uma vacina que ela é 13 valente. Desculpa, 10 valente. A das clínicas era 13 valente, passou a 15, agora a gente já tem a 20 valente. Então, se vocês tiverem que vacinar os filhos de vocês, os sobrinhos, não sei o quê, façam um investimento e vacinem a 20 valente, porque é bem mais abrangente. E lembrando que ela protege contra casos graves de pneumonia. Isso não quer dizer que seu filho não vai ter nunca uma pneumonia por pneumo tomando a vacina, mas vai estar protegido contra formas graves. Vale a pena, é um investimento que vale a pena, tá bom? Outras causas, né, de bactéria, de PAC por bactéria, é o Hemófilos influenza, que também tem vacina, que é aquela com 2, 4, 6 meses, que a geralzona é igual a do SUS ou a do posto da rede privada, e o Staphylococcus aureus, que ele está mais relacionado a infecções de pele, e pequenos traumas, tá? Então, normalmente o estafilococo ele vem mais, entra pela pele, faz disseminação hematogênica, mas em alguns lugares, né, algumas regiões, pode ser que tenha água contaminada, né, alimento contaminado, então também pode ser que seja adquirida sem ser por lesão de pele, tá bom? Uma coisa muito importante, ó, a frequência de co-infecção, vírus e bactéria em pacientes com PAC tem variado entre 23 a 32%, ou seja, é alta, tá? No ano passado, todas as pneumonias graves que nós tivemos na UTI tinham co-infecção. A gente sempre colhe o painel vírus respiratório, todas as graves que tiveram que drenar, que tiveram que até fazer cirurgia, que evoluíram com instabilidade hemodinâmica, né? Todas tinham vírus associados, tá bom? E aí, quando eu for falar de fisiopatologia, vocês vão entender por quê. Que aí é bem interessante isso. Aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui, lembra que eu falei que dependendo da faixa etária ia variar, né? Os tipos de bactérias e de agentes, né? Não só bactérias, porque aqui, por exemplo, ó, 2 a 6 meses, temos aqui os vírus, né? 7 meses a 5 anos, temos os vírus como principal causa. E acima de 5 anos, os vírus já não aparecem tanto, ó, estão vendo? E dependendo da faixa etária, dependendo aqui dessa tabelinha, é que a gente vai escolher qual vai ser o antibiótico que a gente vai administrar para o paciente, tá bom? Como que pega e como que acontece a pneumonia, né? Então, se é vírus, né? Vai ser inalação por aerossol, por gotícula e contato. Por isso que a gente é bem cri-cri lá na UTI, principalmente, com a questão das precauções. Inclusive, a pessoa que vai entregar mamadeira, a pessoa que vai entregar comida, né? A pessoa fala assim: ah, não, mas eu não encostei nada, eu não pus nada. Assim, tá bom. Mas se tem o isolamento, a princípio tem que respeitar, né? Nas visitas de vocês, isso tem que ser respeitado também, mesmo que vocês não toquem em nada dentro do quarto. Mas é difícil, às vezes a gente não percebe e toca mesmo, tá bom? Bom, agora a fisiopatologia, né, e a forma de aquisição aqui mais comum, a mais importante para a instalação da pneumonia é assim. As bactérias, os vírus, eles ficam mais na orofaringe e nas mãos, tá? A colonização das bactérias, todos nós temos bactérias que moram na gente,
ela principalmente aqui na orofaringe. Então, normalmente a criança microaspira secreções, saliva que vem da orofaringe, e aí tem uma falha de proteção, né? Ou tá muito encatarrado já, aí movimento ciliar, sabe? A tosse não protege muito, e essa bactéria ou vírus chegam no trato respiratório baixo. E aí podem dar a infecção. Essa é é a mais comum de todas. Teve um quadro que a gente teve o ano passado, um caso lá na UTI. Adoro esse caso, assim, eu sempre uso ele para dar aula, eu não pus ele aqui, mas foi uma menininha que ela veio 3 vezes no pronto-socorro, porque ela tinha dor abdominal, distensão abdominal, não estava boa. Aí, primeiro dia só orientaram, mandaram para casa. Aí, o segundo dia, colheram o hemograma, que era meio que uma virose. Aí, o raio-x não tinha muita coisa, só a barriga que estava muito distendida. Essa menina começou a vomitar, ela com tosse e tal. Bom, só sei que a terceira vez que ela veio, ela já veio assim, já séptica. Veio toxemiada, séptica. Resumindo a história, o pai estava com Covid, era um Covid inicialmente, fez uma pneumonia feia, ficou um mês internada, precisou operar e tudo, decorticar, tá? Então, você fala, uau, né? Uau, prestem atenção, porque toda criança que está numa condição mais sensível, ainda mais ficar toda encatarrada, ficar lá deitadona, no decúbito elevado, não fluidifica secreção nem nada, tal, a chance de ela fazer uma complicação depois é alta. Por isso que pediatra fica assim, tem que dar água, tem que fazer inalação, tem que lavar nariz. Por quê? Porque acontece, tá? É assim que acontece, tá bom? É, Via hematogênica é bem menos comum, tá? Então, lembra que eu falei machucado na pele? Então, às vezes, ó, história típica. Menino que joga bola lá, tã, aí não quer tomar banho à tarde em casa, sabe? 7, 8 anos, 9 anos, típico, típico, típico. Aí vai, o estafilococo entra por lá, entra na corrente sanguínea, dá pneumonia grave, mata também, tá bom? Antigamente, quando não tinha vacina contra catapora, varicela, nossa, a gente via isso muito, né? Então, é assim, seu filho e sua filha jogar futebol lá na praia. Ah, tá cansado, não quer tomar banho? Toma banho, toma, que é importante, tá bom? Lava e lava. E não vai deixar tomar banho sozinho também, né? Porque às vezes 6, 7 anos se lava de qualquer jeito. Então, precisa ficar esperto, tá bom? Acontece mesmo. E outra forma de fazer a pneumonia, que é por contiguidade, vixe, essa é muito mais rara, sabe? Assim, tipo, alguma bactéria que entrou num gânglio, fez uma adenite, isso ganhou a corrente sanguínea para ir para lá. Acontece, mas é muito, muito raro, tá bom? E aí, qual que é a fisiopatogenia? Ocorre um processo inflamatório. Quando tem bactéria, tem fagocitose também, por isso que produz pus, que é diferente de vírus. Vírus não produz pus porque não tem a fagocitose, tá bom? E aí tem um dano tecidual e tem necrose. A bronquiolite, por exemplo, acontece aquele monte de coisa, porque necrosa todo a mucosa lá para dentro, o negócio é terrível mesmo, tá? E aí, quando eu tenho acometimento do parênquima, se for por bactéria, a depender da reação inflamatória que tem, vai comendo, vai esburacando, vocês vão ver, tá? Aqui que eu vou mostrar. Então, como que eu sei se uma pneumonia vai ser grave ou não vai ser grave? Eu não sei. Na verdade, vai depender do quê? Da virulência do agente etiológico, então o quanto essa bactéria é agressiva. E uma coisa interessante, às vezes a bactéria cresce na hemocultura e a gente olha lá que ela é sensível a todos os antibióticos. Beleza, a sensibilidade dela é legal, eu posso dar um antibiótico mais leve, porém, ela é muito agressiva, tá? Isso acontece muito com estafilococos. Então, vai depender da virulência do agente etiológico. Com relação ao pneumococo, por exemplo, tem pneumococo mais bonzinho, mas tem pneumococo que é bem agressivo. E sabe quem que vai deixando os pneumococos bem agressivos? O uso indiscriminado de antibiótico por aí. Então, lembra que bactéria não é para vírus? Lembra quando vocês levam o filho de vocês lá no pronto-socorro? Mas, doutor, não vai dar um antibiótico mesmo? Precisa dar um antibiótico? Aí o médico quer acabar logo aquele atendimento, vai lá e prescreve mais um antibiótico desnecessário.
Então, mudem um pouquinho a forma de pensar e evitem de entrar com antibióticos nos filhos de vocês sem necessidade, porque é isso que vai fazendo resistência microbiana e vai deixando os agentes mais agressivos, tá bom? Bom, e depende também do número de micro-organismos que causam infecção. Isso tem mais a ver com o vírus. Já ouviram falar em carga viral? Tá? Então, se eu tenho uma carga viral enorme, então, assim, uns detalhezinhos bobos. Todo mundo me critica, mas eu sou bem cri-cri nisso assim. A mãe tá lá mega resfriadona. Uá, uá, uá. Aí o bebê de 2 meses internou na UTI porque tá com bronquiolite. A mãe tem que ficar com máscara? Tem que. Ah, mas é o mesmo vírus. Tem que. Porque se ela mandar, sei lá, vou falar um número só para didaticamente. Se ela mandar 100 vírus é uma coisa, se ela mandar 1 milhão de vírus é outra coisa. Aí a criança fica lá no colo, tudo. Então, usar máscara, né? A gente minimiza, a gente diminui a carga viral, tá bom? São uns detalhezinhos que vão fazendo diferença, assim, tá bom? E outra coisa muito importante é a integridade do sistema imunológico do hospedeiro. Aquela menininha que eu falei, talvez se ela não tivesse pego Covid e já não tivesse chegado aqui já desidratada, porque ela estava com uma distensão abdominal horrível, ela não conseguia comer, ela não conseguia beber água, ela foi deteriorando. Aí o vírus também foi se aproveitando, aí a bactéria que morava nela fez um estrago bem ruim, tá bom? Então, a fisiopatogenia, alguma dúvida com relação à fisiopatogenia? Basicamente isso. O quadro clínico, como que vai ser o quadro clínico? Aí também vai depender do quê? Da faixa etária, do agente etiológico, do jeito que pegou a pneumonia. Então, aquele caso lá do menino que não quis tomar banho, que jogou e estava com barro lá, tereré, e machucou, vai ser uma pneumonia um pouco mais grave, tá bom? Do que a criança que microaspirou uma bactéria boazinha que morava nela, tá? Que também essa situação vai ser mais leve do que aquela que o paciente pegou uma bactéria mais agressiva. Tá bom? Então vai depender muito do jeito que pegou, do bicho que pegou, tá? E também vai depender da localização e extensão do acometimento do parênquima pulmonar e a presença ou não de complicações. Então, quando eu for mostrar as imagens, eu vou falar para vocês de algumas complicações que são bastante comuns, tá bom? Então, sei lá, só para dar um exemplo desse slide aqui. Se eu tenho uma pneumonia pequena do ápice direito, vai ser mais leve, provavelmente, do que uma pneumonia que eu já venho, que é extensa ou que já tem um derrame pleural, por exemplo, tá bom? Por quê? Porque se eu já tenho uma pneumonia extensa e já tenho derrame pleural, muito provavelmente meu processo inflamatório já está muito mais sério do que aquela que só está localizada num pedacinho pequeno do pulmão, tá bom? Tá? Então, o quadro clínico, como eu falei, vai variar, tá bom? Mas, né, se o paciente está desconfortável ou não, se eu tenho sons expiratórios, tipo sibilos, estertoração, né, vai depender do agente etiológico. Então, se é vírus, eu vou ter mais sibilo, posso ter rouquidão, porque eu posso ter uma laringotraqueobronquite que evolui com uma pneumonia, tá bom? Também a extensão, se eu tenho, por exemplo, uma pneumonia extensa com derrame pleural, provavelmente eu vou ter abolição do ruído da entrada do ar numa parte do tórax, tá bom? E também se eu tenho complicações ou não, como esse exemplo que eu falei agora do derrame pleural, tá bom? Nos casos de pneumonia produzidas por bactérias, tá? O quadro costuma ser mais agudo, com rápida instalação de toxemia e prostração. Voltando os slides atrás, se eu tenho uma criança resfriadona, começou com vírus, tá lá toda encatarrada, daí no segundo dia ela microaspirou um pouquinho, aí a pneumonia, então ele vai piorando, piorando, até que, ai, vem um febrão, então fica prostrado e tal. Já a pneumonia aguda, se pega uma bactéria de alguém, ou no caso lá dos machucados, geralmente, em 24, 48 horas, o paciente já está toxemiado, já está prostrado, tá bom? Essa é uma situação que a gente vê muito assim. Tosse e febre são frequentes, tá bom? Na presença de pneumonia, tá bom? Mas em criança muito pequenininha e recém-nascido, a gente pode não ter nada. Só não quer mamar. Ou só não está fazendo xixi direito, tá? Então,
Quanto mais nova a criança, menos sintomas as crianças vão apresentar, inclusive talvez nem febre, tá bom? Muitas vezes os pacientes podem apresentar desidratação. Por quê? Porque diminui a ingesta, aumenta o consumo interno de água por conta da infecção e pode aumentar a perda hídrica por aumento das perdas insensíveis, tá? Por perspiração. Então, é bastante comum a criança estar subhidratada ou desidratada. Por isso que o pediatra adora fazer expansão com soro fisiológico nas crianças, tá? E a taquipneia, ou seja, o aumento da frequência respiratória, é isoladamente o sinal mais sensível e específico para diagnóstico de pneumonia. Então, se você tem lá uma criança que está respirando muito rápido, pode ligar seu radar, fica atento para ver o que que é isso. Pode ser que não seja nada mais sério, às vezes é uma dor só, né? Deu remedinho para dor, passou, ficou tudo bem, mas deu remédio para dor, continua. Não, fica de olho que pode ser uma pneumonia, tá bom? Os sinais de desconforto respiratório são muito comuns, tá? Nos casos que precisam internar, aqueles que a criança está lá com febre, um pouquinho taquipneica, mas não está com desconforto respiratório, você faz lá, faz um raio-x, tem uma pneumonia pequenininha, o exame físico é ok, esse você vai dar um antibiótico para dar por boca e vai mandar para casa e vai orientar a família. Agora, se o paciente está com desconforto respiratório, muito provavelmente ele vai ter que internar. E o que que é sinal de desconforto respiratório? É quando a gente usa a musculatura que a gente não precisa usar numa situação normal. Ó, vocês estão todos paradinhos aí, tá todo mundo respirando de boa. Aí vocês vão correr. O que que acontece? Começa a inspirar mais rápido, começa a fazer força para soltar ar, tal. Se eu pego uma criança que está parada e está usando toda a musculatura, ela não tá boa, né? Então, quais são os sinais? Nessa ordem, tá? Essa ordem até é muito interessante, que é assim, primeiro a criança costuma afundar, começa a afundar entre as costelinhas. Por isso que a gente tem que levantar a roupa da criança, olhar ou tirar a roupa e ver, porque por cima da roupa, só se você for velha que nem eu, se eu tiver mais de 30 anos de experiência, que você já mais ou menos sabe, mas não, tem que levantar e tem que ver, tá bom? Aí, na sequência, geralmente vem afunda a barriguinha. Começa a subdiafragmática a afundar aqui, principalmente se eu tiver acometimento dos brônquios também, tá bom? Se eu tiver uma broncopneumonia. Se começar a afundar aqui, ixi, o negócio tá mais sério. Tá mais sério aqui, tá? Tá fazendo mais esforço, porque eu não costumo usar essa musculatura daqui, tá bom? Se aqui o narizinho tá balançando, ih, pode internar direto na UTI, porque isso aí tá ruim, entendeu? Claro, tá, o nariz tá mega entupido, vamos dar um desconto, mas assim, mesmo assim, interna, porque pode ser que não seja só obstrução nasal, tá bom? E fadiga respiratória, o que que é? A criança, comparado com o adulto, tem os músculos mais facilmente esgotáveis, tá? Então, um adulto aguenta mais tempo ficar compensando. A criança não. Quanto mais nova, menos. Então, se a criança já está começando a ter irregularidade respiratória, vai fazendo umas pausas, é porque ela está horrível, tá? Ela está muito grave, vai para o tubo, né? Não tem como, vai ter que ser entubada, tá bom? Tá? Então, né, um quadro de desconforto respiratório pode evoluir para um quadro de insuficiência respiratória aguda franca em horas. Em horas. Não dá para marcar bobeira, tá? Lembrando que desculpa, esse é o próximo que eu ia falar, lembrando que eu esqueci de falar isso. E aí, se o paciente tiver cianose, gemido, às vezes a criança não está com cianose, mas tá gemendo, não está boa também. Largadona, pálida, dificuldade de ingesta de líquidos ou alimentos, tudo isso indica maior gravidade. Agora eu ia dar spoiler, né? Tipo, eu vou falar agora, tá bom? Então, a insuficiência respiratória aguda, que é a incapacidade do sistema respiratório de manter a troca adequada, né, para suprir as demandas dos tecidos, o que que acontece? A gente não pode esquecer que o quê? Ela é a principal causa de parada cardiorrespiratória nas crianças, tá bom? Então, por isso, essa seriedade toda de saber reconhecer, né, de entender. Bom.
Então, claro, né? Eu vou passar meio rápido algumas coisas aqui que talvez seja muito profundo para o interesse de vocês, mas assim, rapidamente, tá bom? Eh, então, se eu tenho comprometimento cardiopulmonar, né? Se eu tô com alteração da minha perfusão, tudo isso é porque eu tô caminhando para uma situação cada vez mais grave, né? Podendo chegar num choque, num quadro de choque, tá? Né? Que é uma insuficiência circulatória, tá certo? E aí, antes do meu paciente ficar horrível com a pressão baixa, por exemplo, no choque, eu já posso ter o quê? Alteração do nível de consciência, o paciente já está meio sonolento, né? Está meio largadão, né? A diurese já vai diminuindo, né? E aí, depois, né, na sequência, que eu vou ter a alteração da pressão arterial. E nesse caso, meu paciente já vai estar o quê? Chocado, tá certo? Acho que parou de funcionar. Agora foi, tá? E aí, então, quando o paciente evolui com choque, eu posso ter mais de uma causa do choque, tá? Eu posso ter um choque distributivo, que é o choque séptico, que, claro, se a minha principal causa aí é uma bactéria ou um vírus, ou seja, é infeccioso, o meu choque vai ser séptico, tá certo? Mas eu também posso ter um choque hipovolêmico associado. Lembra que eu falei que geralmente eles ficam desidratados, baixa ingesta, tudo? Então, é o tipo de situação que a gente tem que se preocupar muito com a hidratação, tá bom? E nos casos de pneumonia complicada, principalmente com derrame, é muito comum o paciente ter albumina baixa, tá? Muito comum. Você colhe assim, a albumina é 2, 2,5, tá? Isso porque o fígado, na fase aguda, ele desvia a produção da albumina para produzir proteínas de fase aguda, sabe? Da parte da imunidade, da reação inflamatória, tá bom? E cai rápido a albumina, tá? Bom, então, a propedêutica, aquilo que a gente vai achar no exame físico, assim como a manifestação clínica, vai depender, né, do tamanho da pneumonia, aonde que está pegando e se eu tenho complicações ou não, tá bom? Tá certo? Então, aí vai variar muito. Se eu tenho um murmúrio vesicular, que é o barulho da entrada do ar, se eu tenho sons respiratórios, se eu tenho uma C6, tá? E aí, então, vamos chegar na UTI, né? Vamos ver quais são os critérios de internação da UTI, tá? Então, bebê menor que 2 meses. Pode estar ótimo, rindo, vai internar na UTI, porque ele pode piorar rapidamente, tá bom? Tá certo? Pacientes com comorbidades. Interna na UTI. Principalmente, ó, estrofia muscular, não tem músculo para segurar. Desnutrição, que aí entra bem na área de vocês reconhecerem se o paciente ele já previamente bem nutrido ou mal nutrido, como que vai ser, né? Pacientes que já são dependentes de O2, né? Neuropatas também, tá? Pacientes que estão respirando muito rápido, tá bom? Então, esses seriam os parâmetros aí para cada idade, tá bom? Se eu tenho um aumento significativo do trabalho respiratório, né, que pode acontecer com ou sem saturação baixa, que foi aquilo que eu já expliquei, está cansado, vai internar sob monitorização, não vai ficar na unidade de internação esperando o médico avaliar só no dia seguinte, tá bom? Tá certo? Obviamente, se eu tiver cianose, gemido, prostração, a gente já falou que isso é muito mais grave. Se eu tiver um paciente que está com uma muita dificuldade, né, de se alimentar adequadamente, esse também eu preciso vigiar pelo menos as primeiras 24 horas. Vai desidratar, não vai desidratar, vai fazer hipoglicemia, não vai fazer hipoglicemia? Como é que vai ficar, né? Preciso ficar de olho, tá? Sinais de fadiga muscular, o paciente já está com uma frequência respiratória muito baixa ou está fazendo apneia, e presença de complicações, né? Como pneumonias muito grandes. É difícil a gente já pegar uma pneumonia necrotizante já logo de cara no pronto-socorro, tá? A gente chama de necrotizante é quando esburaca o pulmão, tá? Lembra que eu falei que tem uma necrose do pulmão? Então, a esburaca, esburaca mesmo, tá? E se eu tenho presença de abscesso. Geralmente, né, pneumonia necrotizante abscesso vai acontecer depois de pelo menos 4, 5 dias de evolução do início do quadro, tá bom? E se eu tenho outras complicações mecânicas, às vezes eu tenho atelectasias, que são partes do pulmão que estão cheias de catarro,
por onde o ar não entra, mas é uma complicação mecânica que pode piorar a situação toda. Às vezes eu tenho um paciente que já é asmático, tá com uma pneumonia dessa, pá, estoura o pulmão, faz pneumotórax, tá bom? Isso pode acontecer, tá? Pacientes que estão com oxigenação muito baixa, mesmo que você ofereça oxigênio nos padrões normais, tipo um cateterzinho simples, uma nebulização simples, tá bom? Pacientes que estão com desidratação moderada a grave, tá? Sinais de toxemia. O que que é toxemia? Quando você vê que o paciente, em criança, acontece muito um rendilhado da pele, a gente chama de livedo reticular. Sabe quando a criança está com frio, sai da piscina, fica toda manchadinha assim? Então, se o paciente está doente, assim, está com essas manchas, você fala, ops, espera aí. Ou então está muito largado, né? Na hora que vem febre, fica assim, super acabado. Na hora que passa a febre, continua largado. Isso aí são sinais de toxemia, tá bom? Febre alta, né? Se eu tenho, logicamente, sinais de choque, né? E se eu tenho necessidade de suporte ventilatório, tá? E todos isso são causas de internação na UTI. Agora, aqui, uma observação. Derrame pleural laminar, que é pequenininho, tá bom? O paciente que está ótimo. Sem outros sinais, aqueles que a gente falou, dá para ficar no quarto. Lembra que eu falei que influenza para influenza pode dar um derrame pequenininho? Às vezes é só um vírus lá, precisa ficar de olho, não precisa necessariamente ficar na UTI, tá bom? E aí, como que a gente vai conduzir o quadro, tá bom? Então, a avaliação clínica é muito importante, então você tem que ter o conhecimento para saber reconhecer as coisas, tá certo? Né? E aí você fala, bom, estou reconhecendo que a situação não está boa, vou internar na UTI, e aí o que que eu vou fazer dentro da UTI? Vou ficar muito de olho, é a depender da situação do meu paciente, eu vou reavaliar dali a 1 hora, dali a 2 horas, daqui a 4. Se o paciente já está estável, tudo bem, eu posso reavaliar mais tarde, mas sempre o quê? O técnico de enfermagem que está lá cuidando tem que chamar. Vocês, às vezes vocês entram no quarto para passar visita, aí olha lá, bate o olho, percebeu que a criança não está bem, né? Fala, nossa, não gostei da criança, assim, vai lá, às vezes vocês dão um toque para a gente que a criança deteriorou, por exemplo, e a gente não tinha percebido, tá? Então, isso é muito importante, tá? E as reavaliações é como eu falei, vai depender de cada caso, tá certo? Monitorização. Então, oximetria de pulso, né? E o eletrocardiograma, pressão arterial, se eu tiver um paciente grave com choque ou com muitas complicações, eventualmente eu vou ter que pedir para passar uma linha arterial para fazer uma pressão, uma monitorização da pressão arterial invasiva, tá certo? A capnografia, no caso de pacientes com via aérea avançada, o débito urinário e balanço hídrico são extremamente importantes, tá bom? Lembra da insuficiência circulatória, pode evoluir com choque. Para chocar, quem que vai alterar primeiro? A diurese. Então, se a diurese já está diminuída, ela está claudicando lá, ah, aí eu já vou ficar atenta, já vou ficar de olho. O nível está largadinho, se não está. Aí, estado nutricional. É muito importante quando o paciente interna, você já fazer essa avaliação, porque evoluir de uma maneira grave ou as crianças, o que que acontece? Elas desnutrem ao longo da internação. E desnutrem feio. Criança que fica internada 20, 21 dias, 25 dias, desnutre feio, tá? Então, essa monitorização, claro que ela, né, tipo, vai ser da entrada, como é que tá no meio, aí eu não sei, eventualmente até aprendo com vocês saber de quanto em quanto tempo a gente, se vai ser a cada uma semana, né, se vai ser a cada 10 dias, se vai ser com menos tempo, mas isso é importante, tá bom? Com relação à alimentação, tá? A gente só vai poder liberar a dieta via oral se o paciente estiver estável e estiver com baixo risco de aspiração, porque se ele ainda por cima aspirar mais, ele vai piorar mais ainda daquela situação inicial, tá bom? Então, se a criança está muito grave, no começo a gente fala, ó, não vai alimentar por boca, vai alimentar por sonda, e se for alimentar por boca, a gente tem que ter muito critério, então o paciente tem que estar bem acordado, tem que estar legal, assim, para poder ter garantia que não vai piorar, tá bom?
E aí, uma coisa importante, cuidado com o volume a ser administrado, tá? Então, vocês fazem a anamnese com a mãe, aí a criança toma 280 de mamadeira. Aí vocês vão lá e 280. Não, cuidado, tá? A chance desse bebê, se ainda mais estiver cansado e tudo isso, ter um refluxo, né, exacerbado por conta do desconforto respiratório. Cada crise de tosse vem, a chance dele vomitar, aspirar tudo, eu já vi várias crianças morrerem por isso, infelizmente, antigamente, tá? Então, assim como o decúbito é muito importante, no momento que a criança não está bem, está tendo desconforto, a gente precisa limitar o volume da mamadeira, tá bom? Então, mama 280. Então agora deixa eu. Tô achando a criança meio cansada. Vou alinhar lá com o médico para saber qual é o volume que eu vou deixar, entendeu? Ou se o médico prescreveu lá 120, não é porque vocês fizeram uma anamnese da mãe, que a mãe falou que toma 240, e a mãe quer que dê 240, que vocês vão lá e vão mudar para 240. Vão ter que perguntar. E, logicamente, vocês estão conversando com a mãe, estão olhando a criança, tá vendo que a criança tá meio cansadona lá? Acho melhor, né? Já vou ficar atenta, não vou dar esse volume todo, não, tá bom? Isso é muito importante. Nos pacientes que não estão bem, que estão graves, tudo vai ter que ficar em jejum por um tempo, tá? Então a gente vai tentar alimentar o mais rápido possível, mas quando for possível. Se não for possível, a gente não vai alimentar. O paciente está chocado, às vezes a gente demora 2, às vezes 3 dias para começar a alimentar, porque primeiro precisa tirar do choque para ver como que vai ser. A gente não sabe como ele vai manipular o volume, mas o mais rápido possível, assim que possível, a gente começa, nem que seja com uma dieta enteral mínima, tá bom? Tá certo? E o paciente estabilizou, ficou bem, aí a gente precisa muito da ajuda de vocês, tá? Porque às vezes a criança não quer comer a comida do hospital porque ela não gosta, né? Às vezes a criança é autista, não tem muita seletividade, né? Tipo, então tem algumas situações particulares que assim que ele tiver estável, a gente precisa garantir, otimizar a alimentação baseada no quê? No gasto energético que o paciente apresenta, que é tanto pelo processo inflamatório infeccioso, como também pelo desconforto respiratório e pela falta de ingesta adequada, tá? Então, é claro que se o paciente está chocado, não adianta a gente dar uma oferta calórica grande, porque ele não vai nem conseguir, né, metabolizar isso. Isso pode até ser deletério, mas saiu da situação grave, né, saiu daquela instabilidade, vamos pensar em dar um suplemento, né? Então, tipo, às vezes a gente fica lá, vamos bater com sorvete, né? Vamos dar isso, vamos dar aquilo. Por quê? Porque precisa, de alguma forma, fazer com que aquele paciente consiga ter né? Se não está conseguindo comer comida nenhuma, vamos autorizar vir uma comida da avó, por exemplo, né? Que acontece muito, mas aí vocês têm muito mais conhecimento do que nós médicos para ajudar a gente para ver como que a gente pode incrementar essa otimização da parte nutricional, tá bom? O decúbito sempre alto, tá bom? Outra coisa, muito importante, quanto menor a criança é, cabecinha dobrada, tudo isso sempre é ruim. Então, isso vocês veem que vocês entram para passar as visitas, as crianças estão tudo lá, em decúbito elevado, tal, né? Por quê? Porque para nós é muito importante, faz muita diferença. A gente já falou sobre o volume da dieta, tá bom? E as medidas de fluidificação da secreção, porque se a criança ficar com a secreção muito espessa, ela vai continuar microaspirando, ela vai continuar tendo complicações que não vão deixar ele pegar uma linha de melhora, tá? Precauções de contato, gotículas, aerossóis, né? Até ter certeza de como que esse painel viral é negativo ou se não é negativo, tá? Pacientes que são de home care, tudo isso precisa de isolamento de contato, porque eles às vezes são colonizados por germes mais agressivos, com bactérias mais agressivas. E se o paciente vem de outra instituição ou se vem de outra unidade de dentro da instituição, a gente vai fazer a segregação respeitando os critérios da CCIH, tá bom? Continuando a condição clínica, controlar a dor e febre, obviamente, né? E se o paciente está internando na UTI, a princípio eu não vou tratar com antibiótico via oral nem intramuscular, tá? Porque ele pode piorar. A princípio eu vou começar
com, com, para garantia de acesso venoso e, eventualmente, rapidamente já vou indicar a passagem de um PIC ou de um catéter, tá? A desidratação sempre tem que ser corrigida, tá? Só que a gente vai em pequenas alíquotas, porque muitas vezes esses pacientes podem ter 40% tem liberação de hormônio antidiurético, tá? Então, às vezes, a gente pode fazer sobrecarga hídrica, e a grande maioria das crianças com infecção bacteriana, como eu falei, fazem albumina baixa, tá bom? Aí a gente muitas vezes começa a dar volume, o paciente incha, feito uma pipa, e aí por isso que às vezes não quer que inche muito, a gente já começa com uma albumina um pouquinho antes, tá bom? Oferecer oxigênio, tá? E o manejo ventilatório, né? Se a gente vai colocar no catéter de alto fluxo, ou se vai colocar na VNI, ou se vai entubar, vai depender da situação clínica e se tem deterioração ou não, tá bom? E também, às vezes, o paciente tem uma acidose metabólica também, tá? Que a gente usa para suporte ventilatório? O catéter nasal de alto fluxo, a gente usa bastante, tá? Ele é legal porque ele oferece oxigênio úmido com alto fluxo, tá? Então, a gente percebeu que usando o catéter nasal de alto fluxo, a gente tem entubado muito menos as crianças, tá? A VNI, né? Que a VNI é uma situação que interfere muito na questão da alimentação da criança, né? Porque muitas vezes a gente vai ser obrigado a passar sonda, vai ter que tomar cuidado, porque faz distensão gástrica, tudo, né? Ou a intubação, e ventilação mecânica, tá bom? Os exames laboratoriais e de imagem a gente usa, eu não listei aqui tudo porque, né, mas basicamente a hemocultura é importante para a gente tentar resgatar a bactéria, o painel viral, e aí outros exames sejam pertinentes. E imagem a gente sempre começa com raio-x e muitas vezes tem que pedir tomografia, tá bom? O antibiótico, lembra daquela tabelinha lá que eu mostrei? Vai depender do agente etiológico, tá bom? Então, aqui vamos a alguns exemplos aqui das. Ó, isso aqui não é uma broncopneumonia, tá? Por quê? Porque eu tenho acometimento do ápice e uma parte do lobo médio. O lobo inferior aqui não tá com pneumonia. E à esquerda eu tenho aqui um pouquinho de catarro, mas eu não tenho, tá? Acometimento. Aqui, inclusive, vocês estão vendo os risquinhos pretos que tem aqui, ó? Isso aqui chama broncograma aéreo. Isso aqui é uma bela de uma condensação, é uma pneumonia extensa, porque está pegando tanto o ápice como o lobo médio, tá? Esse é o quadro que você interna na UTI, porque pode piorar rapidamente, tá bom? Esse outro caso aqui, ruim, né? Bem ruim também, só que aqui tá muito brancão demais. Aqui eu não vejo o seio costofrênico, então aqui eu já imagino que tem derrame associado, tá bom? Então, aqui é uma pneumonia extensa com derrame associado, e o pulmão direito está pretão, porque ele está tentando compensar o pulmão esquerdo, que está ruim, e não é uma broncopneumonia, tá? Porque o pulmão direito não está cometido. Esse aqui eu já vou achar que é mais uma broncopneumonia, porque aqui também está meio acometido, retrocardíaco, tudo, e eu tenho aqui uma imagem caprichosa que está brancona aqui. Aqui eu também tenho um pouco do parênquima. Então, esse eu chamaria de uma broncopneumonia, mais importante. Opa! Mais importante à direita. Agora, tem uma coisa interessante aqui. Quando eu tenho uma imagem assim, olha, mais caprichosa, eu penso que pode ter uma telectasia junto também, sabe? Então, aí a gente não sabe se é uma pneumonia que está meio grande ou se é uma pneumonia que está com telectasia. Lembra que, ó, complicação, né, componente mecânico, tudo também vou internar na UTI, porque eu não sei para que lado que vai, tá? Esse aqui. Lembra que eu falei que pode dar uma necrose? Quando dá necrose do pulmão, formam-se uns aprisionamentos de ar, como se fossem uns cistos, que chama pneumatocele. Ó, isso aqui é uma pneumatocele. Não é abscesso, porque assim, eu até tenho uma cápsulazinha, mas eu não tenho conteúdo líquido dentro, tá? E é grande. É grande por quê? Porque tem parênquima que necrosou e fez uma bolhona de ar. Isso pode estourar? Pode. Se estourar, vai dar pneumotórax? Vai. Se estourar, vai complicar? Vai. Tá? E aqui o que eu vejo também é que eu tenho a condensação aqui. Aqui eu tenho outra pneumatocele, tá vendo? Uma menor?
Só que como é no raio-x, eu não sei qual que está na frente, qual que está atrás. Depois eu vou mostrar uma tomo para vocês. Aqui eu tenho outra pneumatocele, ó. Outra pneumatocele. E aqui toda a parte do pulmão direito está toda condensada. Ó, na tomografia, olha a necrose, olha as pneumatoceles aqui, ó. Esse aqui é o pulmão que tá bom, ó. Aqui o pulmão, esse aqui tá ruim. Tem o espessamento pleural aqui, espessamento pleural é importante. Aqui o pulmão, coitadinho, tá lá todo apertado. Aqui eu tenho condensação e aqui é onde necrosou tudo. Por isso que forma aquelas pneumatoceles, tá? Aqui eu tenho uma condensação linda, uma pneumonia bem bonita. Ó, aqui é o pulmão bom, aqui é bom, aqui é bom. Olha, que segmentar. Ó, os broncogramas aqui, ó, tudo brancão. Isso é uma pneumonia também. Bom, estamos acabando já. Então, é importante o acompanhamento multidisciplinar, né? Enfermagem, logicamente, né? Uma UTI, o que que é uma UTI sem enfermagem, né? 70% da UTI é enfermagem, tá? A gente depende principalmente das técnicas, que são as que estão lá o tempo inteiro com o paciente, né? Total respeito a elas, tá? Vocês, extremamente importante para o acompanhamento, porque a gente não pode deixar essa criança desnutrir mais ainda, porque na hora que ela faz uma pneumonia horrível, que fez aquela necrose e tudo isso, o que precisa acontecer na hora que a infecção está controlada? Precisa recuperar, né? Precisa regenerar aquele pulmão, né? E para regenerar, o paciente tem que estar o quê? Bem nutrido. Se o paciente não estiver bem nutrido, ele vai cicatrizar, ele vai regenerar? Não. Aí o papel de vocês é fundamental para ajudar a gente, tá? Fundamental, tá? Fisioterapia, super importante também, tá? A farmácia clínica para explicar para a gente as interações todas, né? A psicologia, principalmente nos casos que as crianças ficam internadas muito tempo, porque não é só que fica internada, né? É que tem dreno, né? É que às vezes tem que ir para cirurgia, às vezes acha que está indo tudo bem, drenou, mas na hora que tira o dreno, refaz o derrame. Ou então evolui com um espessamento pleural absurdo, aí vai ter que fazer a pleuroscopia com decorticação. É muito puxado para a criança, muito puxado. Tá? A criança lá, e aí são essas que complicam são as crianças de 5, 6, 7 anos. É, bem difícil, sabe? Elas não aguentam. Chega uma hora que já está 21 dias internada e tudo que quer é ir embora para casa, né? E então a psicologia eu acho que é importante, elas poderiam atuar um pouco mais até para nós, né? E a questão da fono nos bebês, principalmente, que ficam entubados ou que ficam muito tempo sendo alimentados pela sonda, né? E a terapia ocupacional que a gente não tem aqui, que para essas crianças que ficam muito tempo internadas, né, brincar um pouco, desenvolver algumas atividades importantes, né? Isso eu acho que são pontos que a gente pode melhorar aqui na nossa instituição. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que tenha sido útil e eu estou aberta para qualquer pergunta que vocês tiverem. Perguntas? Não? Então, muito obrigada a todos. Estamos encerrando o grupo Aí, aqui de hoje. desculpa pelo atraso mais uma vez, viu, gente? Mas obrigada.